a história mais conhecida do mundo, a da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Na Semana Santa, os católicos vivem os últimos passos do Filho de Deus na Terra. São passagens revividas em todo o mundo, mas a experiência em São João del Rei é extraordinária. A cidade colonial de Minas Gerais mantém ritos que chegaram aqui nos primeiros anos do século XVIII e permanecem. São João del Rei era a capital da comarca, né? Era o núcleo mais importante. Vieram com os portugueses, naturalmente, e também espanhóis, né, que circulavam. Eles trouxeram um modelo festivo ibérico, ou seja, da Península Ibérica, ortodoxo e barroco. Nascida sob a estética barroca, rebuscada, intensa e dramática, a cidade escolheu permanecer com o estilo para reviver anualmente essa narrativa com ritos litúrgicos, procissões, paraliturgias, música e costumes que compõem uma experiência única, com celebrações que hoje são raríssimas. São João manteve tradições que já foram abandonadas praticamente no mundo todo. De modo especial, os ofícios de trevas. Em muitos outros lugares, há a retomada dos ofícios, mas aqui nós nunca deixamos de celebrar os ofícios de trevas. Então, essa é uma característica muito forte da nossa Semana Santa. E o outro ponto que eu destaco assim, com bastante ênfase é a questão da música. Um complexo ritual religioso, cultural e histórico que atravessa gerações para despertar ou reavivar a fé em Deus e na Igreja. Eu insisto muito no ofício como uma celebração, pois é uma celebração. Não é um teatro, é uma celebração. Estamos celebrando a fé. O impacto das cerimônias vai além da religião. A festa impressiona também pela autenticidade, como atestaram os modernistas quando visitaram a cidade em 1924, vindos de trem de São Paulo, justamente na Semana Santa, quando São João del Rei ainda integrava a Diocese de Mariana. Modernistas, né, eram um grupo de intelectuais, artistas, que saíram, né, numa viagem chamada Expedição Modernista para conhecer Minas Gerais. Certamente provocados por Mário de Andrade. Então, o Mário de Andrade escolheu chegar em São João del Rei em primeiro lugar. Mas eles se hospedaram aqui e frequentaram praticamente todas as cerimônias. Eles chegaram na quarta-feira, na hora que estava terminando o ofício de trevas. O René Thiollier, ele descreve, né, o Godofredo da Silva Telles também, a emoção que esse poeta francês sentiu quando ele estava ouvindo a música. Ele falou: foi o canto gregoriano mais emocionante da minha vida. A Semana Santa que os modernistas viram aqui é praticamente a mesma que acontece hoje, realizada por pessoas que valorizam a preservação dos seus rituais e a sua própria identidade. As reformas da Igreja, como o Concílio Vaticano II, alteraram a forma de celebrar as festas religiosas em muitos lugares no mundo, mas São João del Rei escolheu continuar. Muita gente não entendeu o espírito do concílio. O concílio não queria tirar nada, mas com aquele afã de novidades, muita coisa foi descartada, não foi compreendida. Então nós encontramos aqui em São João del Rei a graça de ter esses dois sacerdotes, o Monsenhor Almir e o Monsenhor Paiva, que souberam, na fidelidade àquilo que a igreja estava pedindo, da renovação da liturgia, conservar o que podia ser conservado, sem ferir a liturgia nova, favorecendo assim a fé, a religiosidade do povo de Deus e mantendo essa tradição tão rica na nossa cidade. Outro ponto que eu destaco é a sobrevivência das irmandades. Em muitas cidades, né, em cidades antigas ou até mais antigas que São João del Rei, essas irmandades não sobreviveram. Mas é impossível falar de São João del Rei sem essa religiosidade marcadamente católica. Então, a nossa alta temporada, se a gente puder dizer assim, no turismo, é a Semana Santa. E também do nosso encontro de são joanenses, dos são joanenses que vêm de fora,
Esse é o nosso momento. É do alto das torres das igrejas, onde estão pendurados esses gigantes de bronze, que vem o som que irradia sobre os telhados e morros com o aviso de que é tempo de festa em São João del Rei. Os sinos são personagens da liturgia católica, encarregados de levar a mensagem da igreja sobre os ritos e celebrações. Chegaram aqui no começo da interiorização do Brasil para marcar o ritmo da vida, quando o tempo era dividido em momentos de oração. Por isso se diz que em São João del Rei os sinos falam. Através das mãos de sineiros, habituados à linguagem litúrgica e musical da cidade, os sinos badalam para anunciar os ritos de vida e morte nas igrejas. Nas torres, meninos de todas as idades disputam lugar para participar dessa aventura. São João del Rei também preserva os seus toques originais, também valoriza o toque manual, né? Muitas cidades já transformaram isso para toques eletrônicos, inclusive em Portugal, na cidade de Braga, onde eu pesquisei, né? Que tem uma Semana Santa importantíssima, a cidade é considerada Roma portuguesa. Lá os sinos são eletrônicos. A paisagem cultural de São João del Rei, ela é o casario, são as celebrações, mas há uma paisagem sonora importantíssima que todos reconhecem e que toca na alma do são-joanense e das pessoas que vêm assistir e experimentar essa sensação, né, de estar numa cerimônia com uma música tão própria. O primeiro rito da Semana Santa é alegre. Na bênção dos ramos, no domingo anterior ao de Páscoa, folhas de palmeiras são distribuídas entre os fiéis para lembrar a chegada de Jesus a Jerusalém. Nesses mais de 300 anos, a celebração nas ruas só foi interrompida durante a pandemia de Covid-19 e retomada com cuidado em 2022. Os altares estão cobertos para que os fiéis se concentrem na meditação. Uma pequena procissão segue da Igreja do Rosário até a Catedral do Pilar para a Missa de Ramos, quando o tom alegre das palmas agitadas dá lugar à contrição de um rito tricentenário, o Canto da Paixão. O Evangelho segundo São Mateus é interpretado em canto gregoriano, em latim. Nos púlpitos, cantores fazem as vozes do narrador e da sinagoga. O sacerdote, a de Jesus Cristo, e a orquestra Ribeiro Bastos, os brados dos judeus, executando partituras do padre músico sanjoanense José Maria Xavier, que até hoje acompanham a maior parte das cerimônias da Semana Santa. Ele surpreende porque é um compositor de um talento muito grande, de um estilo extremamente próprio, reconhecido nacionalmente e internacionalmente também. Alguma música dele já foi apresentada no exterior e vamos lembrar duas obras dele que foram impressas na Alemanha. No começo da noite do Domingo de Ramos, a imagem do Senhor do Triunfo, com uma palma na mão, é levada em procissão pelas ruas do centro histórico, fechando o primeiro dia da Semana Santa com esse último instante de alegria até a Páscoa.
A riqueza histórica, religiosa e cultural da Semana Santa de São João del Rei vai além das cerimônias realizadas nesses 8 dias pela Irmandade do Santíssimo Sacramento. Desde o fim do Carnaval, quando a quarta-feira de cinzas abre o chamado ciclo pascal, a cidade passa 40 dias meditando nas vias sacras, percurso dos 14 passos de Jesus desde a condenação até o sepultamento. Nas 3 primeiras sextas-feiras, a via sacra é na rua. Senhor Deus, A procissão vai parando em frente aos passinhos, esses pequenos altares que ficam abertos em raras ocasiões no ano. São alguns dos patrimônios protegidos do Brasil na cidade. No ano litúrgico, nós temos 2 ciclos, o ciclo do Natal e o ciclo pascal. Esses ciclos, eles têm 3 momentos: preparação, a festa e o prolongamento da festa. É bonito isso, porque a festa é muito grande, a gente tem que se preparar. O mistério pascal de Cristo é o mistério da nossa salvação. Então, o tempo quaresmal é um tempo de preparação para que a gente possa tomar posse da Páscoa, para que a Páscoa de Cristo seja a nossa Páscoa. Então, nós somos chamados à penitência, ao jejum, a um tempo mais intenso de oração. Quaresma para nós é como um retiro espiritual. É também na Quaresma que, depois da Via Sacra de rua, por volta das 11 horas da noite, músicos e fiéis vão até a porta dos cemitérios para outra antiga cerimônia: a encomendação das almas, que pede pelas almas do purgatório, que ainda não ascenderam aos céus. A última Via Sacra, que encerra a Quaresma, é realizada na noite da Terça-feira Santa, quando os sinos da catedral ressoam anunciando que os principais ritos do ano estão prestes a começar. O recado dos sinos recomeça de dia, convidando os fiéis para o ofício de trevas, aqui celebrado na quarta-feira à noite, desde o final do século XIX. É uma das cerimônias mais particulares da Semana Santa em São João del Rei, com uma parte musical importantíssima. Os ofícios de trevas são constituídos de matinas e laudes, que são as 2 primeiras horas canônicas. Os coroinhas de Dom Bosco da Catedral entoam o canto gregoriano, as lamentações, antífonas e salmos. Esses ofícios, através dos salmos, das leituras bíblicas, dos textos dos santos padres, que são os teólogos do início do cristianismo, nós meditamos, celebramos todo o drama da paixão de Cristo. A Orquestra Ribeiro Bastos executa a antífona, os responsórios e as laudes do Padre Xavier. As leituras do primeiro noturno são as chamadas lamentações, atribuídas ao livro das Lamentações, quer dizer, do profeta Jeremias. Então são cantadas aí em canto gregoriano, solista, no altar, né? Ele canta sozinho, sem acompanhamento nenhum. Segundo noturno, nós temos trechos tirados de comentários de Santo Agostinho sobre os salmos, são as leituras. Tudo isso é vivido de uma forma assim muito dramática nesses ofícios. Nós somos julgados para dentro do coração de Jesus, poderíamos dizer assim, e revivemos os sentimentos dele, né, através destas celebrações no ofício de trevas. As quase 3 horas do ofício são acompanhadas todos os anos por uma igreja lotada. À frente do altar fica o tenebrário, um candelabro triangular de 15 velas que vão sendo apagadas à medida que a cerimônia avança, até que reste apenas uma. As luzes da igreja acompanham essa descida para as trevas.
A vela do vértice, representando Jesus Cristo, é então levada para trás do altar. Todas as luzes se apagam e os fiéis batem os pés no chão, lembrando a hora da morte de Jesus. A vela que estava escondida atrás do altar, então volta ao vértice do tenebrário e as luzes todas se acendem novamente. E a partir desta luz que nós compreendemos o sentido de toda esta entrega. A Quinta-feira Santa é dedicada à lembrança da última ceia de Jesus com os apóstolos, na véspera da crucificação. A missa do Crisma de manhã tem um tom ameno quando todos os sacerdotes da diocese vêm celebrar a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. É o momento da bênção dos santos óleos, o do Crisma, do batismo e dos enfermos. Uma mistura de azeite e bálsamo, abençoada em silêncio pelo bispo. À tarde, a missa da Ceia do Senhor abre o Tríodo Pascal, período de 3 dias dedicados à paixão, morte e ressurreição de Jesus. Os coroinhas tocam campainhas e carrilhões e, a partir daí, toda a igreja ficará em silêncio até a vigília pascal de sábado. Até os sinos se calam. Entram em cena as matracas, que simbolizam o luto pela paixão e morte de Jesus. Depois da comunhão, o Santíssimo Sacramento é incensado no altar e levado numa procissão interna até a capela lateral. No pequeno cômodo, cheio de flores, velas e perfume, o Santíssimo ficará em adoração até o dia seguinte. Isto para reviverem aquele convite de Jesus no Jardim das Oliveiras, de vigiar com ele. De volta à nave, o bispo e os auxiliares desnudam os altares. Na noite da Quinta-feira Santa, em um cenário montado atrás da catedral, outra passagem bíblica é lembrada com a paraliturgia do lava-pés, que revive o gesto de Jesus depois da ceia, quando ele limpa e beija os pés dos apóstolos em sinal de humildade e amor fraterno. O bispo representa Jesus e os coroinhas mais jovens, os apóstolos. O evangelho é cantado e a orquestra executa o solo ao pregador. Um sacerdote faz o sermão do mandato, que exalta o principal mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Começa então a visitação das igrejas. Cada uma prepara uma cena da vida de Jesus Cristo ou de Maria. Os passinhos de rua também estão abertos. O silêncio, as imagens, o cheiro. É impossível andar pela cidade sem notar o clima de tristeza. As ervas aromáticas espalhadas pelo chão são outro aspecto sensorial que convida os fiéis à meditação. As ervas aromáticas estão na Bíblia, né? Era uma tradição mesmo de lavar os corpos dos mortos. Agora, o rosmaninho também em Portugal é bastante utilizado, mas de espalhar pelo chão das igrejas, eu não percebi isso. Pode ser que havia e foi perdido. Tradicionalmente, as ervas que perfumam as igrejas são apanhadas na Serra do Lenheiro e depois oferecidas nas portas das igrejas. A antropóloga achou até um versinho popular que associa o cheiro da erva à Semana Santa. Quem passar por um pé de rosmaninho e não apanhar nenhum galinho da morte de Jesus, não lembrou nem um pouquinho. Há alguns anos, a cidade resgatou a procissão das endoenças, realizada na quinta-feira à noite pela Irmandade da Misericórdia. A procissão era realizada até fins do século XIX e voltou às ruas depois da pesquisa feita pela antropóloga. Eu constatei, né, que existia São João del Rei, consultando os documentos da Irmandade da Santa Casa, né?
No primeiro ano, quer dizer, desde 2018, já conseguimos montar mesmo uma procissão grande, com pessoas se ofereceram para fazer os penitentes, né, os farripocos. E foram construídas imagens do Cristo na prisão, especialmente para essa procissão, que é uma cerimônia paralitúrgica. A cidade amanhece em silêncio, agitada apenas na preparação do dia maior da festa, a Sexta-feira da Paixão. Em frente à igreja de São Francisco, mais uma tradição se repete: a de enfeitar as ruas com tapetes feitos de serragem, areia e pigmentos. Artistas locais fazem os desenhos centrais e crianças, moradores e turistas são convidados a participar da construção que colore o cenário de um dia triste. A gente vê em vários documentos pedindo às pessoas para iluminarem as suas casas, né, e enfeitarem as suas fachadas. A Sexta-feira Santa, segundo dia do Tríduo Pascal, é dedicada à lembrança do dia da morte de Jesus Cristo. No alto do Senhor dos Montes, fiéis repetem mais uma tradição, a de subir a Serra do Lenheiro até o Cruzeiro, que fica bem no alto do morro, numa última via sacra, informal, lembrando a triste caminhada de Jesus Cristo até o Calvário. Na catedral, a imagem dele carregando a cruz está à mostra para a celebração do segundo ofício de trevas. A luz do sol penetra sobre o altar. O recurso arquitetônico parece feito exatamente para a ocasião. Não há repetição de nada. Cada ofício tem a sua identidade própria. Às 15h é hora da celebração da Paixão do Senhor. Sobre o altar não há candelabros, flores, toalhas ou cruz. Tudo está concentrado na contemplação da cruz. O bispo prostra-se sobre o chão, fazendo memória da morte de Cristo. E há um momento, então, da adoração da cruz. E o bispo vai descobrindo, então, a cruz. A imagem de Cristo crucificado é levada por toda a igreja para a adoração dos fiéis em uma cena comovente. Todos querem tocá-la como para se irmanar com o sofrimento de Cristo. Esse é o momento mais importante da Sexta-feira Santa. Nos bastidores, devotos preparam duas das principais cerimônias da Semana Santa. O andor com as imagens de Nossa Senhora das Dores, Maria Madalena e São João Evangelista, que estavam no Sermão do Meio-Dia, é preparado com martelos e parafusos, alfinetes e fios de nylon, para garantir que tudo esteja firme à noite. Deve ser esse aqui, né? Esse aqui? Não, aí tem que... Com tudo pronto, o andor pesado é levado para a cena da cerimônia de logo mais, na escadaria da Igreja das Mercês. O esquife é perfumado, assim como as vestes das imagens.
sala da catequese, o movimento é dos figurantes, que chegam cedo para a procissão. Vão vestindo as roupas, calçando as sandálias e dividindo os acessórios de centuriões romanos e personagens bíblicos que aos poucos vão se tornando reconhecíveis. À noite, com a praça já cheia de gente, é hora da paraliturgia do descendimento da cruz. A cena de Cristo crucificado entre os dois ladrões relembra a tragédia daquele dia distante e nunca esquecido, revivido há quase 2000 anos, sempre depois da primeira lua cheia da estação. A representação do corpo de Cristo vai sendo aos poucos retirada da cruz, sob o olhar choroso de Nossa Senhora das Dores, amparada pelos amigos que a acompanharam durante esses momentos mais dramáticos da paixão. Primeiro é retirada a placa sobre a cruz, depois os cravos. O corpo é descido e colocado no esquife, que agora coberto, será levado em procissão. O sacerdote faz o sermão, cantam as santas mulheres e Verônica, personagem dos livros apócrifos, que teria enxugado o rosto de Jesus na Via Crucis, mostra à multidão o sudário, enquanto canta a capela em latim. Na letra, a música suplica: ó vós todos que passais pelo caminho, atendei e vede se há dor semelhante à minha dor. Começa então a procissão do enterro. Convidados da diocese carregam as lanternas em torno do esquife, coberto por um véu preto e pelo palio. Atrás dele, o andor com Nossa Senhora e seus companheiros de agonia. Ao centro estão os figurantes. As plaquinhas ajudam, mas não é difícil identificar Noé, com a pomba que revelou o fim do dilúvio, Moisés com os 10 mandamentos, Salomé com a cabeça de João Batista. A procissão atravessa a cidade, acompanhada de centenas de fiéis. As pontes de pedra, mais uma vez, sustentam a caminhada tricentenária. Os sinos estão mudos. Nas ruas, só o som das matracas e do coro. Verônica para em diversas esquinas para cantar sua tristeza. O coro da Ribeiro Bastos compõe a trilha sonora, assim como a banda Teodoro de Faria, que executa a Marcha da Paixão, de Irineu Batista Lopes, de tom fúnebre, que marca todo o período da Quaresma e Semana Santa na cidade.
De volta à catedral, o esquife com a imagem do Senhor morto é colocado no adro, onde é incensado pelo bispo e depois fica à disposição dos fiéis, que vão acarinhá-lo, beijá-lo, querem tocar e adorar a imagem do Filho de Deus. Os galhos de arnica, colocados em torno do esquife e do andor, são levados como relíquia. Se tornaram medicinais, porque sacralizou-se. A arnica, por exemplo, ela é um remédio para contusão, para várias coisas. As pessoas recolhem aquela arnica, né? Põem infusão no álcool e usam isso o ano todo. São os costumes que a população vai colocando sentido naquilo, né? Os sentidos próprios. O sábado, terceiro dia do tríduo pascal, amanhece sob o silêncio para o terceiro e último ofício de trevas. As luzes da igreja estão apagadas e no altar o esquife com a imagem de Cristo morto. A meditação desse dia é sobre o sepulcro de Jesus. É o sábado do grande silêncio, é o silêncio da sepultura. E nós vivemos esse silêncio na companhia de Nossa Senhora. Naquele dia, quando todos tinham aquela sensação de derrota, ela continuou esperando em Deus. À noite tem início a vigília pascal e a bênção do fogo novo, aceso de modo natural, a partir da fricção de pedras ferro, guardadas especialmente para a ocasião. O bispo abençoa o fogo e nele busca a chama que vai acender o círio pascal, representando a luz de Cristo. O bispo grava no círio uma cruz, dizendo: Cristo ontem e hoje, princípio e fim, alfa e ômega. Ele, o tempo e a eternidade, a glória e o poder pelos séculos sem fim. O bispo acende sua vela na chama, que vai sendo repassada entre os sacerdotes presentes, irmãos e fiéis, iluminando a penumbra da igreja e dando graças à luz de Cristo. Com as luzes da igreja apagadas, o círio é levado em procissão. Ao chegar à entrada da Capela Mor, o círio é erguido pela terceira vez. Todos dão graças em voz alta. A orquestra canta o Kyrie eleison e o Glória. As luzes se acendem, revelando Jesus ressuscitado no altar, acima da padroeira Nossa Senhora do Pilar. As campainhas são tocadas e os sinos voltam a badalar. A Páscoa é proclamada. A missa do domingo de Páscoa renova a festa antecipada na vigília da véspera. A catedral está enfeitada de flores, toalhas e luzes. À tarde, a procissão leva o Santíssimo Sacramento para ser visto por toda a cidade, cercado de anjinhos, fiéis, sacerdotes e irmãos. Nós não levamos nenhuma imagem, levamos a Eucaristia, o Cristo vivo na Eucaristia. Então essa é a procissão da ressurreição, uma procissão festiva.
E à noite, para encerrar a Semana Santa, há uma cerimônia muito simpática, muito piedosa. A imagem de Nossa Senhora das Dores está ali diante do povo. O bispo retira do coração da imagem as espadas que representam as suas dores, retira o diadema e a coroa com uma bela, com uma rica coroa, mostrando a participação de Nossa Senhora na vitória de Cristo. O domingo de Páscoa não encerra, mas dá início à terceira e última etapa do ciclo pascal, que é o prolongamento da festa. E ainda continuamos até Pentecostes. Então, está equilibrado, né? A paixão, a morte e a ressurreição. Esse é o mistério da vida. E o mistério é tão grande que a gente não consegue celebrá-lo só nesses dias. Há um prolongamento, 50 dias de festa, uma explosão de alegria pela vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Ao fim da Semana Santa, a cidade renova sua fé na religião e na cultura, que fazem de São João del Rei um repositório da identidade brasileira.